De fato, na visão de vocês, a bolsa tá barata? Ou não? Le Tem um porquê de estar barata, então só estaria num preço justo? Aham, legal, Tem que ter medo ou não? legal. Eu acho que eu vou começar falando do no geral, né, acho que medo nunca fez mal a ninguém, né, então acho que ter medo é sempre uma boa. Por quê? Porque o medo ele te protege de você, pô, tomar algumas atitudes que te exponham ao risco da ruína, né, colocar todos os ovos na mesma cesta, pô, ir com muita sede ao pote. Então, ter medo, ou o que eu chamo, né, o ter medo a gente pode traduzir de sempre imaginar que o pior possa acontecer, é prudente, é bom e não faz mal a ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto, é bom ter medo independente do cenário. Às vezes é melhor você ter medo até quando todo mundo tá otimista. Pô, quando todo mundo tá otimista, é legal que você tenha mais medo ainda, porque pode ser que muitas coisas tenham sendo, é, subdimensionadas aí, tá. Mas dito isso, se tá barato, sim, eu acho que o Brasil, no geral, ele tá barato. A pergunta é: tem motivo para tá barato? E aí acho que a resposta para essa pergunta é: sim, tem motivo para tá barato, né. E por que que alguma coisa fica barata? Por que que um ativo fica barato? Pô, Gui, ele tem razão para isso acontecer, né. A razão das coisas ficarem baratas é porque há uma possibilidade não desprezível e às vezes cada vez maior das coisas darem errado. Desse cenário que você, pô, tem tanto medo de acontecer. Então acho que a resposta é sim, o Brasil, os ativos brasileiros eles estão baratos, mas tem motivo para isso acontecer. Qual que é o motivo? Porque as coisas podem ir para um caminho errado, e se isso de fato acontecer, aí você pode perder dinheiro mesmo com os preços baratos, ou seja, ficaria ainda mais barato. Assim, para não ficar confundindo aqui, para a gente começar, acho que essa é a minha visão. Tá barato sim, mas tá barato porque muita coisa errada ou muita coisa ruim pode acontecer no Brasil. E eu coloco ali numa questão do investimento relativo. Se você pensar no que o mundo está investindo, pensa no investidor internacional que tem que fazer uma boa escolha de alocação de portfólio. Ele tem direcionado esse recurso há muito tempo para os Estados Unidos. Então, nesse momento que os Estados Unidos ele está, a gente vai falar mais para frente disso, um pouco mais caro, inclusive frente à sua média de longo prazo, e diante desses desafios de política tarifária que deixa ali toda a visão nebulosa para frente, você começa a procurar oportunidades em mercados que estão mais baratos. A gente vê no Brasil, inclusive nesse ano, se juntar performance de bolsa mais moeda, é uma bolsa que está performando quase 20% em dólar. Sim. E nominalmente ali 10%, mas a moeda estava barata e os ativos baratos. E eu acho, e aí começa até a surtir uma dúvida nas pessoas sobre, putz, talvez já tenha até perdido o bonde. Eu não acho que já fechou todo esse gap, eu acho que ainda tem um caminho de valorização, e mesmo com essa pernada que a gente viu no ano, tem muito ativo ainda barato, né, a gente tem estado em contato, não é só a nossa percepção, mas também em contato com outros players grandes de mercado, a gente se comunica com gestores, com outros analistas, e uma percepção começa ali a ficar quase uníssona no sentido de talvez possa até faltar ação para todo mundo se começar um fluxo maior de capital vindo para o Brasil. A gente só precisa diminuir esse risco político, essa questão que o Gui trouxe, e a gente precisa se preocupar, não pode de peito aberto também mergulhar nas ações só porque estão baratas, mas tem oportunidade na mesa. Quer completar alguma coisa, Ricardo? Acho que o único ponto que eu queria adicionar ao que os meninos colocaram é que no final do dia, os recursos eles são limitados para você poder fazer a tua alocação, né. E a gente vem de uma janela já longa, em que os investidores estão muito machucados, né. Então a turma perdeu dinheiro em bolsa, perdeu dinheiro em fundo imobiliário, chega um momento que o alocador, né, pensando em alguém que toma conta dessa alocação para você, ou você mesmo fazendo a sua alocação, tem uma hora que você fica exausto e fala: "Não, eu vou ficar no defensivo. Eu vou esperar um cenário mais concreto, efetivamente, de melhora para adicionar risco na minha posição". Por quê? Porque a pessoa ela cansou de perder dinheiro. O alocador, ele usa essa visão muito mais, às vezes, até para defender o emprego. Porque fala: "Pô, não posso fazer mais meu cliente perder dinheiro, já tá 3, 4 anos perdendo dinheiro, não dá mais", né. E a pessoa física ali na dela, porque ela foi para a bolsa, perdeu, foi para fundo imobiliário, perdeu, foi para onde ela foi, ela tomou. Aí ela fala: "Eu vou ficar quietinho aqui no CDI, porque aqui eu tô ainda no patamar que tá". Então a gente falta fluxo para você ativar gatilhos nos outros ativos, e aí é o que o Arraes colocou, que a gente já tá ouvindo em alguns lugares, né. A posição técnica está muito leve nos ativos de risco. Então, qualquer movimento, por menor que seja, na direção dele, vai fazer preço, né. Então
acho mais prudente você já devagarzinho montando posição, porque a onda pode vir de uma maneira muito rápida. Mas falando de bolsa, o que na opinião de vocês, assim, realmente chama atenção nesse momento? E se isso tem a ver mais com essa questão eleitoral, vocês estão enxergando, assim, uma mudança de governo ou não? É independente disso. Porque sempre que eu vou falar com o pessoal da Faria Lima, eles sempre falam: "Cara, tem essa questão eleitoral, não sei o quê", muitos já botam, não totalmente na conta, mas botam uma chance maior de fim do governo Lula do que de reeleição. E eu não sei, né, cara, porque falta bastante tempo pra eleições, o brasileiro tem a memória curta, ele é muito suscetível a paixões, né, então a tarifa mais alta do Trump, a popularidade do Lula volta a aumentar. Queria saber a visão de vocês sobre isso. Eu vou colocar aqui as minhas considerações em relação ao fundo imobiliário, por quê? Eu costumo falar para as pessoas, a gente tem que começar a olhar para o que está acontecendo de fato no mercado real imobiliário. Porque se você ficar olhando para a cotação na tela, você tem que fazer uma série de considerações. Primeiro, é um mercado super ilíquido ainda, é muito pequeno. É muito pequeno. Fundo imobiliário negocia 250, 280, 300 milhões num dia excelente. 300 milhões. Né? Tirando Todo. o mercado todo. Tirando alguns pregões específicos, porque tem alguns fundos imobiliários que eles estão dentro de um índice internacional, e aí quando esse índice faz rebalanceamento, os ETFs que seguem esse índice precisam ajustar suas posições. Então nessa semana específica, aí você tem pregões de 400 milhões, 450 milhões, mas é por conta desse evento atípico de gringo. Em condições normais, temperatura e pressão, 250 milhões é o que negocia fundo imobiliário por dia. É muito pouco ainda. E 2/3 do giro é feito por pessoa física. Ali em 2019, antes da pandemia, a gente tinha acho que 1 milhão de CPFs, talvez nem isso. E agora a gente tem 3 milhões, está se aproximando, batendo ali os 3 milhões. Né? Então eu vou dizer que mais ou menos 1 milhão e alguma coisa tem 2 anos, 3 anos de mercado. Né? Pô, não dá para a gente acreditar que esse público precifica com riqueza de acurácia técnica o produto. Então eu falo, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo real. Vamos dividir por setores, né? Então você pega a logística, por exemplo. Logística, hoje o Brasil tem a menor vacância da sua história. É uma vacância de 7%, grosso modo, 7 alguma coisinha. Vacância Brasil. É óbvio quando você vai para regiões específicas, por exemplo, Barueri, que para o mercado de escritório é horroroso, vacância lá em cima, enfim. Logística em Barueri, vacância 1%. Nossa. 1%. Por quê? Porque você está do lado de São Paulo. Sim. Do lado. Do lado. Então, a empresa que quer colocar a atividade dela logística em Barueri, desculpa, vai ficar sem, porque não tem espaço. Né? Extrema, Minas Gerais. Ah, tem benefício fiscal. Tá bom, tem benefício fiscal, mas se consolidou como um polo logístico. O Extrema é mais São Paulo do que um monte de cidade no interior de São Paulo. 0% de vacância. Não tem espaço logístico disponível em Extremo. Não tem. Né? Então, a vacância é muito baixa. E você tem ainda a recuperação de preço que aconteceu finalmente. O mercado estava esperando há muito tempo. A gente tinha um mantra de R$20 por metro quadrado logístico no Brasil para sempre. Isso deixou de existir. Então hoje você já tem esse preço na média nacional aí nos 27, 28. Você pega raio 15 de São Paulo, 35, 40, facilmente você encontra. Então os preços andaram. Logística vai muito bem. Obrigado. Né? Escritório. Inclusive eu gravei hoje um conteúdo sobre isso, em breve vai estar lá no YouTube da Finclass, que é o fantasma do home office. Agora está todo mundo em home office, já era escritório. Qual era a ocupação de escritório que São Paulo tinha antes da pandemia? 9,4 milhões de metros quadrados. Os escritórios eram ocupados em São Paulo. Quanto a gente tem hoje? 10,3 milhões. Tem mais escritório ocupado em São Paulo hoje, 9% a mais do que antes da pandemia, primeiro trimestre de 2019. Cara, que interessante isso, né? Isso é louco. Quando ele me falou isso, eu falei, pô, As pessoas não, às vezes elas Todos tu segue um inferno. Você está descobrindo certo isso, né? Não tá funcionando. você descobriu por que o trânsito tá um caos. Por isso, as pessoas estão voltando. É o modelo híbrido. Sim. Chegou para ficar, de alguma forma. Você tem algumas operações. E eu acredito que faz sentido, sim, nesse mundo moderno que a gente tem hoje, faz sentido, né? Mas aquele negócio de que o escritório já era, gente, isso não existe. A empresa precisa de escritório. Né? A gente entrevistou o Sidney no podcast dos Economistas, que é um empreendedor fantástico aí do mundo imobiliário e super entusiasta de FIIs.
E ele disse uma frase que eu adorei, que ele falou: todo mundo precisa de uma casca. Você precisa de uma casa, para dizer que é sua, e a empresa precisa de uma casca também, ela precisa ter o cantinho dela ali, esse cantinho é um escritório, né. Então, aí o que acontece com a vacância de escritório em São Paulo? 16%. Ninguém, sem você perceber, a vacância já está em 16, que é um nível super controlado. Quando você tira algumas regiões que são mais duras, Marginal Pinheiros, Chácara Santo Antônio, que é mais zona sul no final, tá tudo abaixo de 15. Vila Olímpia, Berrini, JK, Faria Lima, Paulista, tudo abaixo de 15% de vacância. A Faria Lima tá com 9. Chucre Zaidan, que era odiada, tava com 33% de vacância na pandemia, tá com 17. Tá chegando nos Eu nem 15. sei onde fica esse lugar, né? Shopping Morumbi. Ah, tá. Shopping Morumbi. E esses outros lugares que ele falou, pra quem não é de São Paulo, é tudo ali na Meio que da a Faria gente chama de zona sul de São Paulo, onde tudo acontece nesse polo da economia. Exato. E aí o que acontece com essa ocupação? A ocupação cresce, você pega aluguéis na Faria Lima lá em cima, então a turma começa a ir para essas outras áreas, essa vacância cai, o proprietário começa a ficar: "Opa, agora eu consigo subir preço". Então você já começa a ver alguma captura de preço em algumas regiões, e isso vai aumentar. Bem como você percebeu, isso vai aumentar por quê? Porque as empresas elas estão tomando mais áreas, né, estão redimensionando a ocupação, e você não tem tanta entrega como você tinha no começo da década passada, que São Paulo foi inundada de escritórios. Você não tem tanta, você continua tendo entrega? Continua, mas você não tem tanta entrega assim, né. Então os escritórios em São Paulo indo muito bem, mesmo no Rio de Janeiro, que é um mercado super difícil, a vacância começa a querer cair devagarzinho, mas a atividade mesmo é em São Paulo para escritório. Fundo de papel, a mesma coisa. Agora a gente vai pegar uma janelinha, você vai ver fundo indexado à inflação sofrer. Por quê? Sazonalidade do IPCA. Pega os últimos IPCAs que vieram, né? Vieram mais baixos, né? O último saiu 0,26, de 0,26, o último IPCA. Só que o fundo de papel, ele ecoa esse IPCA 2, 3 meses depois, né? Então o que ele vem distribuindo, em alguns fundos vai cair. Não está encomendado, vai acontecer. O que vai acontecer com essa cota? Vai vender a cota. O cara vai vender a cota, falar: "Muito obrigado, eu gosto de comprar cota barata mesmo, vai ser nessa hora que eu vou comprar mais", né. Então a pessoa precisa conhecer o produto, entender qual é a função dele na carteira, e o momento tá dizendo: "Olha, você tem tijolo descontado, você tem papel descontado. Como é que eu tô montando a carteira agora? Mais tijolo". Quando tem um monte de gente indo mais para papel porque tá pagando mais tijolo. Por quê? Porque eu não tô preocupado com o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Eu tô olhando para mais adiante, né. Eu tô comprando portfólio que tá negociando por um valor que, se você for construir, você não consegue. Fala: "Ó, aquele terreno ali", imagina que não tem nada. Você vai lá negociar com o dono, comprar o terreno, construir aquela edificação e alugar. Com o dinheiro das cotas dos FIIs. Pega todas as cotas a valor de mercado, vai com esse dinheiro lá. Você não consegue fazer isso. Você não consegue. O imóvel já está pronto, já está gerando renda para você todos os meses. Quando as pessoas vão se dar conta disso? Quando tiver custando 30% a mais. Então, vamos montar já essa posição? Acho que cada uma pessoa deveria pensar em ter entre 10% e 20% da sua carteira em fundo imobiliário, né? Acho que é um bom número. Foca em qualidade, diversifica tijolo, papel, e o momento agora é mais tijolo. Por quê? Porque o setor imobiliário vai muito bem, obrigado. Comercial, tá? Eu não entrei em nada residencial aqui. O que você acha que falta, assim, para reprecificar esse mercado? Além, obviamente, de mais capital entrando, né? Porque essa Selic alta, ela é um imã que suga toda a liquidez do mercado, né? Isso aí não tenha dúvida, né? Ela suga das ações, suga de todo mundo. Suga de todo mundo. Então, a gente vai precisar ter um endereçamento dessa questão fiscal, porque isso vai diminuir o juro longo. Porque é lá no juro longo que a gente tem que olhar, né? Olha, olha o IFIX este ano. O IFIX este ano ele sobe quase 10%. A Selic virou 12, está em 15. A Selic está subindo. E o IFIX está subindo 9. Por quê? Porque o juro longo caiu. Se você pegar o juro longo do final de 24 para agora, você tem queda. Então a gente tem que olhar para o juro. Agora, o juro longo ele cai por quê? Expectativas. Né?
Então, se eu tiver uma expectativa de que o governo vai fazer minimamente a lição de casa do fiscal, esse juro longo ameniza. Que a inflação vai convergir a meta, esse juro longo ameniza, né? Por que ele amenizou até agora? Porque o governo não deu nenhum sinal de que ia fazer lição de casa nenhuma. Por que ele amenizou? Porque ele tinha precificado o caos em dezembro, estava precificado o apocalipse. Aí a gente falou, bem, não vai ser um apocalipse, entendeu? Vai ser ruim, mas não vai ser um apocalipse. Aí ele deu, andaram quase 10% até julho, né? Janeiro ele caiu, depois ele teve 5 meses seguidos de alta, e aí julho caiu de novo. Mas está com quase 10% de alta. Então, o que a gente precisa é isso, minimamente, e aí como o Gui colocou, ano que vem, a alternância de poder, que pode ser um driver para você mexer nisso, ela entra no preço dos ativos. 5%, 10%, 30%, 50%, cada um vai fazer a sua precificação. Mas hoje você não tem nada, né? Porque como o Gui colocou, nos próximos 6 meses o anda lá. Tá? Ano que vem vai para cima, vai andar. É nessa hora que você tem que comprar, não, você tem que ir comprando antes, entendeu? A boleta que você vai fazer na hora ali não vai mudar em nada a sua vida. Você tem que comprar ativo barato enquanto ele tá barato. Para mim, obviamente, a renda fixa é uma classe no Brasil que ela é historicamente vencedora, né? Então, e é uma anomalia brasileira, né? Então, você ter consistentemente índices de renda fixa e títulos públicos superando os principais índices de renda variável no país, não é para qualquer um. É para um país igual o Brasil, que está lá no pior quadrante, que tributa muito e entrega pouco. Mas a gente está lá. E a renda fixa hoje, ela, para você entrar na renda fixa aqui, correndo um pouco mais de risco, ela tende a estar ela está no momento excepcional, né? Por que ela está no momento excepcional? Brasil, os mercados, eles têm mais ou menos esse comportamento, né? Quando você está passando por um momento positivo, você não consegue enxergar à frente o cenário virando, a inflação voltando a subir, você tendo que voltar a subir juros. Se você enxerga, é um aumento de juros marginal. Quando você está num cenário negativo, é semelhante. Você está vendo lá que a inflação está alta, você está vendo que o fiscal está prejudicado, você não consegue enxergar uma solução simples, fácil e rápida para sair. Então hoje você olha para títulos de renda fixa, pré-fixados, IPCA, de médio e longo prazo, cara, você tem um cenário muito negativo já implícito nas taxas, nos preços. Então, você consegue comprar hoje um IPCA mais de longo prazo, pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7,10, IPCA mais 7,20. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque a taxa média dos títulos de longo prazo, desde o que foi lançado o primeiro lá, que tem um histórico maior, que é a NTNB 2050, foi lançado em 2010. Então, você pega todos os dias que ela foi negociada, a taxa média está ali perto de 5,20, 5,30. IPCA mais 5,20, 5,30. Hoje você consegue comprar IPCA mais 7,10, IPCA mais 7, IPCA mais 7,20, dependendo do dia da semana que você for comprar. Então, se você volta para a média, ou pelo menos um pouco mais dentro na normalidade, você tem um ganho de marcação ao mercado muito positivo, né? Fora que o ganho de marcação ao mercado, ele tem um efeito multiplicador com o ganho de carrego, né? Quanto mais tempo passa, ou quanto a inflação explodiu, tudo bem, se isso acontece em algum momento, o seu ganho, ele é bem maior. E detalhe, né? Se você pega também o histórico da taxa, vê quantos dias desses de negociação ela estava nesse patamar, IPCA mais 7, você vai ver que é em menos de aproximadamente 5% das vezes. Ou seja, só 5% dos dias negociados desde 2010, títulos IPCA mais de longo prazo, estavam sendo negociados nessa taxa de IPCA mais 7 ou superior. Ou seja, não é algo que acontece sempre. Ah, Gui, mas hoje o cenário está muito negativo. Pô, nas outras vezes que bateu IPCA mais 7 ou a mais, estava tão negativo quanto ou pior. Então não dá pra gente querer comprar um IPCA mais 7 quando tá tudo tranquilo. Quer dizer, dá pra gente querer, a gente não vai conseguir. Eu quero também, mas não vou conseguir. Então eu sei que só vou conseguir comprar esses ativos IPCA mais com uma boa perspectiva de valorização em momentos de tensão. Depois eu posso falar mais um pouco de perspectiva de valorização nos mais diversos cenários e tudo mais, mas você vê que eu nem entrei aqui em cenário eleitoral. Nem tô falando de eleição, nem tô falando de nada. Tô falando com base no histórico, o que aconteceu. Depois dá pra gente passar um pouquinho de perspectiva, depois que o pessoal falar mais aí. Esse ponto que o Gui trouxe é super interessante, porque as pessoas ficam amarradas a fotografias, né? Então, quando você está no cenário de IPCA mais 7,
não é que ele ficou 1 dia, 2 dias ou 1 semana IPCA mais 7. Ele fica um período. E aí você normaliza aquilo. Sim. Você acha que aquilo Esse é o ali novo patamar. é o novo patamar. Aí você abre a tua visão e você fala, pô, vou parar de olhar fotografias, vamos ver o filme agora. Aí vem essa situação que o Gui colocou, 5% do período desde 2010, que é uma janela longa, que você teve esse nível de taxa. Todos os outros 95% foram abaixo disso. Poxa, no mínimo você tem que ficar de olho nesse ativo e pensar em alguma alocação para tua carteira. Eu lembro lá quando a gente teve a recessão na época da Dilma, que a gente teve algumas taxas chegaram a ficar atrativas naquele momento. Eu já falei para você essa história. Eu lembro, falei, putz, eu estava começando, não tinha muito dinheiro para investir também. Falei, putz, se eu tiver uma outra oportunidade de comprar títulos numa taxa boa, eu não posso perder. Talvez eu tenha pedido demais ou me entregar essa oportunidade. E ouviu suas. O que eu posso fazer agora, tendo mais informação e mais capital para investir hoje, diferentemente de 2014, 15, é que agora eu estou fazendo. Eu estou comprando esses títulos, tanto os mais longos, que eu posso ter essa oportunidade de marcação mercado que o Gui trouxe, mas até mesmo para quem quer carregar um 29 e quer encomendar. O 29 acho que tá IPCA mais 7,5 quase. 7,80. 7,80. Então, putz, tá logo ali. Hoje tá continua 7,62, pra mas é quem- muito alto, né? Muito alto. Então você ganha, para quem quer comprar mais longo, você tem oportunidade de grandes ganhos na mesa. Encomendar uns IPCA mais 7,5 até 2029 me parece uma taxa legal para você garantir. Só tem que saber ali o comportamento, que eu tenho amigos que estão comprando 29 e falam eu tô comprando e vou carregar. Aí no primeiro dia que mexe o preço, ele vem na corretora, ele fica ansioso. Pô, e ainda é o 29, né? E ainda puxa, né, vai, esse daqui a pouco não oscila tanto. Eu falei, então, para no 29, meu amigo. Para você não olha nenhum vencimento além disso, porque você não tá aumentando a volatilidade. É entender o que você está fazendo, ser bem assessorado. Aqui a gente está falando que temos uma equipe de análise grande, a gente está olhando as assimetrias. O Gui, quando fala que ele sabe o quanto que ele vai ganhar ou perder em cada cenário, isso é calculado. Você tem a matriz de probabilidades onde a gente vê, aqui, ó, se abrir, se fechar, quanto que tem para a gente capturar. Mas eu também estou vendo muita oportunidade boa na renda fixa. Para ações, eu acho que é um momento de beta, então o índice está andando. E é normalmente assim historicamente, porque você começa a ter alguma entrada de dinheiro de fora, o gringo ele entra em empresa grande líquida que está no Ibovespa, então você vê, é o país maluco, igual a renda fixa que é rentável, as small caps, que são mais arriscadas, dificilmente entregam. Peraí, pô, mas é negativo, né? Tipo, é ganhar dinheiro, se você fica. Quer ir pra bolsa, quer ganhar dinheiro, vai na Blue Chip, tem as maiores, vai na Blue Chip. Mas aí, aí é um problema de profundidade de mercado. Porque quando chega o cheque graúdo, ele fica limitado em liquidez. Sim, aí não dá pra entrar Então, não é que ele não gosta da empresa que é small cap. Ele não consegue, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Então, a small cap não anda porque não tem dinheiro, mas não tem dinheiro porque não tem liquidez. O gringo queria comprar, mas fala, desse jeito não dá.